bom dia, que a graça e a paz do Espírito Santo te irão este momento. Bom, meu nome é Tatiane e eu estava aqui fazendo uma oração, entregando o meu dia para o Senhor, conversando com Ele, agradecendo por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu abri a Bíblia, primeiro em Samuel, aí depois eu vim para Marcos. E aqui em Marcos, no capítulo 12, lá no finalzinho, no versículo 41, está falando sobre a oferta da viúva pobre. E estando Jesus de frente à arca do tesouro, observava de maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma viúva pobre, deitou das suas pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disseram-lhe: Em verdade vos digo que esta viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitavam o que sobejava, o que tinha, de maior. Mas aquela da sua pobreza deitou tudo o que tinha e todo o seu sustento. Eu sei que às vezes a gente fala sobre oferta para Jesus Cristo, os bens materiais. Só que existem dois tipos de oferta, Existe esse que nós acabamos de falar. E em Romanos, apóstolo Paulo fala sobre a oferta espiritual, sobre a obediência, sobre a sinceridade, sobre a entrega e sobre o que nos foi dado em nossas mãos e o que nós estamos fazendo com ela, seja com alguma bênção que Jesus te entregou, de repente a sua família, os seus filhos, um emprego, um carro, seja qual for aquilo que o Senhor já entregou em suas mãos, e você usar aquilo de maneira correta, é mostrar para Deus que o que você está fazendo é ofertar a Ele e devolver aquilo para Ele que o Senhor já te entregou com todo carinho, com todo amor e devoção. É muito profundo essa palavra, é muito sincera ela, porque às vezes a gente pede tanto para Deus nos dar alguma coisa e depois reclamamos, julgamos, achamos que de repente não foi Deus quem entregou. Por conta das dificuldades e das lutas, a gente tem que entender o que Deus está falando com a gente. Mas mais do que isso, aquilo que define a nossa fé. O que define a minha fé? O que define a sua fé? Aquela viúva pobre, naquela época, ela necessitava de oferta, ela vivia de ofertas. Então, o que ela estava entregando já não era dela, entende? E aquilo que os outros entregavam porque tinha de monte, estava sobrando, de repente estava sobrando. E Jesus estava ensinando aos discípulos que às vezes o que você vai entregar não é o que está te sobrando, não é aquela fé que está te animando, mas é aquela fé que está te fazendo murmurar, que é aquela fé que está fazendo você desistir, que está fazendo você falar, não vai dar certo, o meu dia vai ser ruim, vai ser mais um final de semana complicado, mais um final de semana sem dinheiro. Mas o que a gente tem feito para mudar essa situação? A viúva não tinha muito para ofertar, mas ela fez alguma coisa. E nós devemos fazer isso também. Nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos confiar ao Senhor, nós devemos nos ofertar ao Senhor, assim como a viúva fez, de todo o seu coração, não com aquilo que sobra, sabe? Mas com aquilo que te mexe, sabe? Que mexe com o seu interior, que mexe com o seu íntimo. Fica com essas palavras. Se entregue mais para o Senhor, ore mais ao Senhor, confie mais ao Senhor e seja grato por tudo aquilo que Ele te deu, porque a sua gratidão é uma oferta do que Deus está te entregando. E coisas novas Ele vem e nos oferta todos os dias. Todos os dias há uma oportunidade de ser melhor em Cristo. E assim como a viúva fez, chamando a atenção de Jesus, que nós também venhamos chamar a atenção de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. São 5 minutinhos apenas, mas 5 minutinhos de palavra, de alimento. E que a nossa sexta-feira seja abençoada. E que, acima de tudo, que nós venhamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor nos fez. Amém? Grandes coisas o Senhor tem para nós. E nós vamos aceitar de todo o nosso coração, mesmo que essas grandes coisas venham junto à exortação, porque a exortação traz crescimento, a dificuldade traz resistência. Então, em tudo dai graças, nada por acaso.
com Deus, estando em Deus, nada é por acaso.